É incrível, né, como a nossa mente ela pode ser a nossa maior amiga, como também a nossa maior inimiga. E isso a maioria das pessoas já sabe. Mas mesmo assim, muitas não conseguem perceber, né, o principal bloqueio que as impedem de viver do seu propósito. E é sobre esse bloqueio que eu vou falar nesse vídeo. E também vou compartilhar os 3 pontos chaves, né, para sair desse padrão. E eu quero que você preste muita atenção, porque esse bloqueio é algo que quase todos nós temos. Só que realmente é muito difícil de identificar, né? É algo que a gente aprende desde a nossa infância. Só que por ser algo inconsciente, na maioria das vezes a gente não percebe. E isso, né, é o principal motivo de manter as pessoas estagnadas, né? Das pessoas realmente não conseguirem ir para o próximo nível. Esse bloqueio é uma crença de vitimização. E quando eu descobri isso, né, quando eu ouvi falar sobre isso a primeira vez, imagina, eu não me identifiquei nem um pouco, né? Até porque eu nunca me vi como vítima. Eu sempre fui, né, muito independente, sempre fiz as minhas coisas, né, e não conseguia realmente identificar esse padrão em mim. Só que depois que eu comecei a estudar sobre isso, que eu comecei realmente a prestar mais atenção, né, nos meus diálogos internos, nos meus comportamentos, daí sim eu comecei a trazer luz, né, colocar luz sobre algumas frases que eu repetia, sobre alguns comportamentos que eu tinha. E muitas vezes a gente não consegue, né, realmente identificar. Até às vezes é preciso que uma outra pessoa, né, fale alguma coisa para a gente perceber. Porque a pessoa que se comporta como vítima, ela não vê. É algo realmente inconsciente, né? Ela não tem noção sobre isso. E às vezes, quando alguém fala alguma coisa, a gente realmente consegue identificar. E isso aconteceu comigo, né? A primeiro momento eu tinha identificado algumas crenças de vitimização e eu comecei realmente a prestar atenção, né? A policiar os meus pensamentos, tudo, e comecei a substituir. Só que ao mesmo tempo que você está consciente, às vezes algumas coisas acontecem e você não consegue identificar. Isso aconteceu comigo e foi assim para mim muito... Eu tive uma percepção muito grande quando aconteceu isso num treinamento. Eu estava participando de uma imersão que ela era de 3 dias, era uma imersão online. E nessa imersão a gente formava grupos, né, vários grupos, para poder discutir sobre o que estava sendo aprendido, para poder realmente compartilhar, né, os aprendizados. E em cada momento se formavam grupos diferentes, né, grupos com novas pessoas. E como eram 3 dias de imersão, esses grupos foram formados várias vezes, né. E quando a gente parava realmente para discutir, né, o que a gente já aplicava no nosso negócio e que estava funcionando, e como também a gente podia aplicar aquele conteúdo que estava sendo aprendido, como que a gente podia também aplicar ele para que a gente realmente tivesse mais resultados e pudesse ir para o próximo nível, né? E quando se formavam esses grupos, eu percebi, mas eu não percebi na hora, tá? Eu comecei quando chegava a minha vez de falar, eu falava também o que eu achava que podia ser aplicado e o que eu achava que não dava, né? E sempre eu usava a mesma frase. Eu falava assim, ó, até o momento eu estou tendo X resultados, porque como eu trabalho sozinha, tem muita coisa que eu não consigo aplicar, fica muito difícil para mim. E na hora também de dar novas ideias, eu repetia a mesma coisa. Eu falava que tal coisas eu achava que eu ia conseguir aplicar e outras não, porque como eu trabalhava sozinha, né, ficava muito difícil para mim. E isso foi se repetindo, né? Só que até então isso para mim estava inconsciente. E no segundo dia eu participei de um dos grupos onde tinha um médico e que ele falou assim: hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas antes de eu ter essa equipe eu trabalhava sozinho e mesmo assim eu realizava, né? Eu nunca deixei de realizar por isso. E por eu ter realizado naquela época foi o que me permitiu hoje realmente ter uma equipe para que possa me ajudar. Naquele momento caiu a chave, né? Naquele momento realmente eu percebi que eu estava me comportando como vítima, né? Então, às vezes é preciso realmente que uma outra pessoa fale alguma coisa para você conseguir identificar. Porque essa era a minha desculpa. Eu estava me justificando, né? Porque a pessoa que age nesse estado de vitimização, ela sempre... ou ela justifica, ou ela culpa, ou ela reclama. São os 3 principais pontos, né, de uma pessoa que está nesse estágio de vitimização, nesse padrão, né. E eu estava me justificando, eu estava arrumando uma desculpa pelos resultados que eu ainda não tinha,
E uma desculpa também para não implementar tudo aquilo que estava sendo proposto, porque como eu trabalhava sozinha, era realmente muito difícil para mim. E isso era realmente o que eu acreditava. E assim, as nossas crenças são assim, né? As crenças são aquilo que a gente acredita como sendo verdade. Para mim, isso era uma verdade. Era muito difícil de implementar. Não que não seja, tá? Realmente é. Para quem está trabalhando sozinho, é mais difícil de implementar do que para alguém que tem uma equipe ou tem um sócio. E a nossa mente é tão inteligente, né, que ali, na verdade, eu comecei usando essas desculpas que eu só fui perceber depois, né, só no segundo dia que eu olhei para trás e vi que em vários momentos eu tinha me comportado dessa forma, né, eu tinha agido como vítima. Eu estava usando essa desculpa porque ali a maioria das pessoas realmente tinham um sócio ou tinham uma equipe que ajudava. Eram poucas pessoas ali que realmente estavam sozinhas, né, que era o meu caso. Então eu usava isso como uma desculpa. Só que enquanto eu estiver, né, e sou eu que escolho, né, o mais incrível é que eu tenho o poder de escolha, né, eu poderia escolher continuar acreditando que eu não era capaz de fazer, porque eu estava sozinha, ou eu poderia escolher a partir de agora passar a acreditar que é porque eu estou sozinha mesmo que eu tenho que fazer. Porque se eu, agora que eu estou sozinha, eu não fizer, eu não passo para o próximo nível. E se eu não passo para o próximo nível, eu não tenho também como contratar uma equipe para me ajudar. Então, esse é o exato motivo, né? Se é por eu não ter esses resultados, eu preciso realmente agir mesmo estando sozinha. E para mim isso foi realmente uma ficha que caiu e que foi realmente muito importante, porque era um padrão de vitimização que eu estava realmente repetindo e eu não percebia. E é incrível, porque eu fui ter esse download nessa imersão, mas eu já vinha, na verdade, repetindo esse padrão no meu dia a dia. Eu deixava de fazer e eu me justificava para mim mesma que eu não tinha feito porque era difícil de eu fazer tudo, né, de dar conta de fazer tudo sozinha. E realmente não é fácil, mas sou eu que escolho no que eu quero acreditar, né? Porque as nossas crenças é aquilo que nós acreditamos como sendo verdade. E são essas crenças que nos mantêm estagnadas, né? Que não nos permite sair do lugar. E assim como eu, né, estava agindo dessa maneira, quantas pessoas também agem? Quantos diálogos internos a gente tem? Eu até me lembrei agora de uma frase que diz assim, né? Quem você seria se não houvessem desculpas? Você já imaginou? Se não houvessem desculpas, né? Aonde a gente já poderia ter chego, né? Onde a gente já estaria? Qual seria, né, o nosso nível de realização? Então, é realmente uma questão da gente começar a se policiar ainda mais, né, a estar consciente dos nossos diálogos internos. Porque mesmo quando eu me justificava só para mim mesma, eu, a partir daquele pensamento, né, daquela minha programação, ela estava gerando tudo. Ela estava gerando os meus comportamentos, né, o meu sentimento primeiro, os meus comportamentos e também os meus resultados. Porque se eu não ajo, se eu não realizo, quais vão ser, né, os meus resultados? Então tudo isso realmente é um ciclo, né? E se torna um ciclo. E eu só fui perceber na imersão o que estava acontecendo, né? E porque uma outra pessoa fez eu colocar luz sobre essa crença. Porque até então eu estava agindo daquela forma e achando que estava tudo bem, né? Então, esse realmente é um padrão que eu repeti e que muitas pessoas repetem, né? E a gente vê também muitas pessoas falarem às vezes, eu não faço tal curso que eu sei que vai me levar para o próximo nível, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Mas é exatamente por esse motivo, né? Por você não ter dinheiro, que você precisa realmente aprender aquilo, né? Enquanto você não aprender aquilo, você não vai para o próximo nível, você precisa daquele aprendizado. É aquele aprendizado que vai te levar para o próximo nível, né? Eu não estou falando para uma pessoa comprar algo que ela não tenha condições de pagar. Não, eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas conforme a gente consegue. Todo mundo tem o seu momento, né? Um momento certo para cada coisa. Só que, se você deixar de fazer também, né, dê pequenos passos, nem que seja um curso mais em conta, ou comece com cursos gratuitos, enfim, mas faça, porque senão você não sai do lugar, você se mantém estagnado, né? Então a gente precisa realmente mudar as nossas crenças e ver se aquela crença realmente está nos fortalecendo ou se está nos mantendo no mesmo lugar, né? Não está nos levando para o próximo nível, não está nos levando, na verdade, para lugar nenhum. Então, enquanto eu estava no piloto automático, né? Porque aquilo está no piloto automático, né? Você repetir a mesma coisa e nem perceber.
enquanto eu não assumir, né, a responsabilidade de estar realmente consciente e estar modificando isso, eu vou me manter naquele mesmo padrão. E falando sobre isso, né, sobre estar consciente e sobre assumir a responsabilidade, eu vou compartilhar então os 3 pontos chaves, né, para que você possa sair desse padrão de vitimização e realmente ir para um próximo nível. E o primeiro ponto chave é você assumir a responsabilidade, né? Porque você é 100% responsável por tudo que está na sua vida e por tudo que você cria, né? Além de você aceitar a responsabilidade por tudo que está, você precisa também aceitar o seu poder, porque você tem um poder muito grande, né? O poder de realização. Então você precisa também aceitar esse poder e de forma consciente começar a criar, né, uma nova realidade, criar novos resultados, alcançar as metas, alcançar os seus objetivos, né? E dentro dessa responsabilidade está também essa responsabilidade de estar consciente pelos seus pensamentos, pelos seus diálogos internos, pelas suas crenças, né, sobre os seus padrões, seus paradigmas, né? A gente precisa estar consciente, porque não tem outra forma. Enquanto a gente estiver no piloto automático, a nossa mente vai estar governando as nossas vidas, né, os nossos resultados. Enquanto você não assumir o controle, não tem como. E outra coisa, quando você assume responsabilidade, você tem que parar também de culpar o outro, né? O outro não tem como ser responsável pelos seus resultados. E você precisa prestar atenção que a única pessoa que é responsável é você. Então, se for para culpar alguém, culpa você, né? Mas você também não é culpado, você é responsável, né? E nesse mesmo ponto entra uma parte que é muito importante, que é o perdão, né? Porque muitas pessoas às vezes se preocupam, sabe, né, que o perdão é uma frequência, te mantém numa frequência muito baixa e começa a tentar perdoar as outras pessoas, mas ao mesmo tempo não perdoa a si mesmo. Então a primeira pessoa que você tem que perdoar é você. Não adianta eu olhar para trás, né, ver tudo que eu cometi de errado, né, que são muitos erros que a gente comete mesmo, a gente é ser humano, né, a gente está num estágio evolutivo, então é normal que a gente cometa erros, né. Então não adianta eu olhar para trás e ficar me culpando e não me perdoar por isso. Pelo contrário, eu preciso ser responsável por aquilo, né? E começar a construir de novo a partir de agora, né? Porque tudo que eu fiz era com a consciência que eu tinha naquele momento. E hoje, se eu estou num novo nível de consciência, daí sim eu saio daquilo, né? E começo realmente a construir novos resultados de uma forma mais consciente, né? Então é você parar realmente de se culpar, né? Entender que você é responsável e não culpado. Você que criou isso, mas você é responsável, né? E também perdoar os outros. Saber que os outros ninguém, né, pode criar por você. Isso é um poder seu, né? Você não pode entregar o seu poder para uma outra pessoa. Então, realmente assuma o seu poder, aceite esse poder, né? E comece a criar de forma consciente. E o segundo ponto-chave é você começar a praticar a gratidão. Por quê, né? Porque a partir do momento, a crença, na verdade, de vitimização, ela nos mantém num estágio muito baixo, né? Numa frequência muito baixa. E quem está nesse padrão de vitimização não consegue criar nada, a não ser criar mais do mesmo, né? Você cria, né? O tempo todo. Só que você acaba criando mais. Você cria quando você culpa. Você cria quando você julga. Você cria quando você reclama. Então, você acaba criando mais motivos para realmente se vitimizar, né? Para culpar, para reclamar. Mais motivos, né? Para se justificar. Porque quanto mais eu me justificava, mais motivos eu tinha, né? Para me justificar. Então, é uma coisa assim, entra num ciclo, né? E você não sai dali se você não estiver consciente. Então, comece a agradecer. Ao invés de olhar só, né? Olhar para tudo que está errado, passe a olhar também para as coisas que estão dando certo, né? Para o lado positivo. A gente tem motivos para agradecer todos os dias, né? Só de estarmos vivos já é um grande motivo, né? Para agradecer. Então, preste mais atenção, né? Em tudo que tem de bom, em tudo que está ao seu redor. Agradeça por tudo, né? Por tudo que você já tem. E também crie o hábito de agradecer por tudo que você deseja, como se já fosse real. Porque quando você agradece por aquilo que você deseja, né, por aquele seu sonho, por aquela sua meta, enfim, quando você agradece pelo que você deseja, você está vibrando nessa frequência. E aquilo que você emana é o que vai voltar.
vai voltar mais motivos para você agradecer. Então agradeça como tudo, né? Agradeça por tudo como se já fosse real. Porque você precisa ser para ter. E você ser para ter é que realmente vai, né? Vai trazer esse nível de satisfação. A partir do momento que você é, você não tem mais a necessidade de ter aquilo, porque você já é. Você já tem a felicidade, né? Porque nós estamos aqui sim para evoluir, para servir e ser feliz. Se você já é feliz hoje, não tem como você não ter felicidade, porque você já é. Então você precisa ser primeiro, porque você precisa emanar. O universo ele só vai refletir aquilo que você emana. Então se é gratidão, é alegria que você emana, é isso que você vai receber de volta. E isso é lindo, né? É maravilhoso você já poder ser agora. Você não precisa ter aquele resultado para ser feliz. Você pode ser agora. E você precisa ser, né? Para você ter. E falando em ser para ter, a gente vai para o terceiro ponto-chave, né? Que é a visualização. A visualização é uma ferramenta, assim, muito poderosa. Muitas pessoas, às vezes, não gostam, né? Da ferramenta de visualização porque comentam. Se ela é tão poderosa assim, porque tantas pessoas visualizam e mesmo assim não conseguem, né? Obter os resultados que desejam. E um dos principais motivos é esse bloqueio que eu estou compartilhando aqui, né? Que é a vitimização. Não adianta nada você passar, sei lá, quantas horas visualizando e depois você começar a entrar nesse processo de vitimização, né? Começar a realmente culpar os outros, ou reclamar, ou mesmo se justificar, e estar realmente envolvido, se identificar, né, com as suas crenças, se identificando com a sua mente. Sendo que você não é a sua mente, né? Você é algo muito maior. Então não adianta nada você visualizar e depois realmente acabar entrando nesse padrão de vítima e congelando os seus sonhos, né? Provocando efeito Zelão. Porque quando a gente tem um sonho, a gente colapsa a função de onda, só que depois a gente fica se vitimizando, a gente está provocando efeito Zelão, né? O efeito contrário daquilo que a gente deseja. Então, no momento de visualização, você pode sim sentir que você já é tudo aquilo que você deseja, né? Na verdade, você pode em todo momento, mesmo no dia a dia, você pode. E a partir do momento que você já é isso que você está emanando, né? E aquilo que você está emanando, você está recebendo de volta. Então, use essa ferramenta da visualização. Só que de forma congruente, haja também, né? Quando você sair da visualização, comece a agir aqui no mundo real, né? Para que realmente tudo isso se torne verdade, para que tudo isso se torne matéria, né? Para que possa se materializar. Então, tudo isso, eu acho que existem ferramentas muito incríveis, né? Só que não adianta só eu visualizar e não me tornar responsável pelos meus pensamentos, por tudo aquilo que eu estou emanando. Da mesma maneira também que não adianta eu praticar gratidão e continuar me vitimizando, né? Então é tudo uma questão de você alinhar, de alinhamento, né? Você ser congruente com essas mudanças. E realmente começar a prestar atenção, ser mais responsável, estar consciente, porque tudo começa você estando consciente. Se você está no piloto automático, não tem como você identificar. Então a sua principal responsabilidade é estar consciente. Então, e antes de finalizar, deixa eu comentar mais uma coisa que eu lembrei agora. Tem uma coisa que eu demorei muito para entender. Quando eu comecei, na verdade, passar por esse processo de reprogramação mental, eu sabia que eu precisava estar consciente, né, e que eu precisava substituir as minhas crenças, mas eu não fazia. Pelo contrário, eu comecei a rotular as minhas crenças. Quando eu identificava, eu pensava, poxa, essa é uma crença de escassez, por exemplo. Olha, essa é uma crença de incapacidade. Eu rotulava, mas eu não substituía. Porque as nossas crenças, a maior parte delas, elas vêm como uma frase. Ela compõe uma frase. Igual essa frase que eu comentei, né? Eu não consigo realizar porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não consigo fazer isso porque, enfim, e daí sempre aquela mesma crença, né? Aquela mesma desculpa. Só que eu não substituía. Eu pensava, poxa, essa é uma crença de incapacidade. Mas a gente precisa substituir. Eu preciso acreditar a partir de agora, eu decido, eu escolho. Não é nem eu preciso, é eu escolho. Porque você nota que quando eu falo eu preciso, tem um ar de peso, né? E se eu falo eu escolho, já não, eu tô no comando, sou eu que escolho. Eu escolho. Então, eu escolho acreditar que a partir de agora, né,
Se eu não tenho ninguém para me ajudar, é por isso mesmo que eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou para o próximo nível. Daí nunca eu vou ter alguém para me ajudar. Então, as suas crenças é você quem escolhe. Então, toda vez que você identificar uma crença, você mude, né? Substitua ela pelo oposto positivo, substitua ela por aquilo que você quer acreditar a partir de agora. E a partir do momento que você substituiu, você tem também que começar a agir de forma congruente com essa nova crença. Porque são as suas ações, né, que vão validar essa nova crença. E é a repetição que vai transformar realmente ela numa crença, né? Esse vai ser o seu novo padrão. Então, você precisa realmente ter esse alinhamento, essa congruência. Então, toda vez que você identificar, então substitua, né? Não fica rotulando. Rotular e não vai te levar para lugar nenhum, né? O que realmente te leva para o próximo nível é você mudar, é as transformações que você faz. Então, antes de finalizar, vamos recapitular, né? Os 3 pontos chaves para você sair desse padrão de vitimização é você, primeiro, assumir a responsabilidade, aceitar seu poder também, né? Perdoar também, que está tudo dentro de você assumir a responsabilidade. É você praticar a gratidão, agradecer por tudo aquilo que você já tem e por tudo que você deseja também, como se já fosse real. E o terceiro ponto-chave é você realmente começar a visualizar. Só que da mesma maneira que você visualiza, você age de forma congruente, né? Para que realmente tudo isso possa te ajudar e para que realmente tudo isso se materialize e você possa viver tudo isso, né? Só que seja agora, você precisa ser primeiro antes de ter. Então, desde agora, né? Quando você tiver tudo isso que você deseja, como que vai ser, né? Então, seja já, comece a viver, você não precisa ter para ser, pelo contrário, você precisa ser para ter. Então, comece desde já a mudar as suas atitudes e estar cada vez mais conscientes para que você possa realmente alcançar tudo que você deseja. Te desejo uma excelente caminhada repleta de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.